Houve uma época em que os deuses batalharam pelo destino do mundo. Um tempo em que a luz colidia com a escuridão, e os tambores da libertação ecoavam, convocando nações inteiras a enfrentar o próprio diabo. Uma era perdida, não apenas esquecida, mas apagada da história. Mas agora ela foi redescoberta, e seu nome faz o coração de qualquer um estremecer ao ser pronunciado: o século perdido. Essa história ecoa de um tempo muito anterior à jornada de Monkey D. Luffy, antes mesmo do sonho de se tornar o rei dos piratas existir. Séculos soterrados por violência, desespero, guerras e demônios. Muito antes da ascensão do maior reino que o mundo já conheceu. Os segredos do século perdido começam muito antes da batalha lendária entre o poderoso Joy Boy e o deus sombrio Imo, um confronto que destruiu o mundo inteiro. Porque essa não foi a primeira vez que o mundo chegou ao fim. Os pecados daqueles apagados pelo vazio nasceram das cinzas do primeiro apocalipse do planeta. Havia fogo, o fogo do crescimento, da engenharia e do avanço, quando a sociedade se aproximava da própria divindade. Tudo graças a uma invenção divina, a chama eterna. Ao redor dela floresceu uma civilização com uma tecnologia muito além de qualquer coisa que você ou eu poderíamos imaginar. Uma quase utopia, pelo menos para aqueles que estavam no topo. Mas esse mundo escondia um segredo sombrio. Ele foi construído sobre a escravidão. Os povos do mundo de One Piece foram forçados ao trabalho para sustentar os sonhos e o conforto de poucos escolhidos. Esse período ficaria conhecido como a Era dos Escravos. Desesperados, os povos do mundo imploraram por salvação diante de um grande mal. Um rei que havia se apoderado do próprio poder do planeta. O rei do mundo havia distorcido o globo, dobrando nações à sua vontade. Seu poder era incomparável, sua tirania absoluta. Através de uma magia sombria, oriunda das profundezas oceânicas, ele manipulava forças bizarras e sobrenaturais. Ninguém escapava de sua escuridão viscosa, de seu abismo pútrido. Com esse poder, ele tomou controle das rédeas da serpente da chama infernal. Uma besta colossal e ancestral, cujo corpo se estendia além da compreensão, rasgando o horizonte com sua imensidão. Juntos eram uma força imparável, até que o grande libertador desceu dos céus, o deus do riso e da libertação, Nika. Ele ouviu os corações e as orações daqueles escravizados pelo rei do mundo, e então entrou em batalha contra o rei e sua criatura. Esse confronto despedaçou o próprio mundo. As correntes que prendiam os escravos foram quebradas, e o Império Divino caiu. A humanidade foi punida por sua arrogância e soberba. Assim como uma criança recém-nascida tentando alcançar o sol, sua mão foi afastada violentamente. Nika, o libertador, e também o destruidor, possuía um poder imenso. Mas até mesmo os deuses têm limites. Seu corpo retornou ao pó, ao lado da serpente da chama infernal e do rei do mundo, restando apenas fragmentos da humanidade que agora precisavam reconstruir tudo do zero. Onde antes havia fogo, agora restava apenas escuridão. Fogo e trevas que queimaram e mancharam aqueles que ajudaram a construir o primeiro mundo de One Piece. Esse planeta era habitado por criaturas e raças únicas. Mas as mais enigmáticas eram aquelas como Nika. Seres que vieram de outro lugar, de cima. A avançada raça da Lua, os Birkans. Um povo alado de pele escura e asas brancas que em eras antigas trouxe tecnologia ao planeta azul. Eles compartilharam seu conhecimento com os povos do mundo, dando início ao primeiro grande salto da civilização. O poderoso reino de Alubarna surgiu. As árvores da vida e da sabedoria foram plantadas. E os recursos do mundo prosperaram. Mas como sempre acontece, esse poder foi mal utilizado, corrompido, manchado por intenções impuras, e todos acabariam pagando o preço por terem interferido no destino do mundo. Mesmo não sendo eles os responsáveis diretos pela destruição, foram os Birkans que entregaram o fogo à humanidade. E esse fogo foi usado da pior maneira possível. Quando Nika destruiu aqueles que ousaram tocar os céus, os Birkans, os que mudaram o planeta, também foram mudados para sempre. Eles foram desprezados. Suas asas, manchadas pela cinza e pela escuridão do colapso do mundo. Seus corpos fundidos à mesma chama divina que um dia compartilharam com a humanidade. Sua carne foi fortalecida, corpos quase de aço foram formados. Eles passaram a canalizar chamas divinas dentro de si. Mas, a que custo? Seus descendentes, os novos Birkans, agora nascidos neste planeta, junto de seus contemporâneos, os Skypians, fugiram para as ilhas do céu criadas durante a Grande Guerra dos Deuses. Enquanto isso, os Shandians fugiram para o Mar Azul. Já os recém-formados Lunarians, os verdadeiros habitantes da Lua, ascenderam para uma terra completamente diferente. O corpo da colossal serpente da chama infernal havia endurecido. Seu sangue secou, rachando como sedimentos antigos. Assim, nasceu um continente divino que partiu o mundo em dois. Esse corpo ensanguentado, uma linha vermelha atravessando todo o planeta, a Red Line, e ela se tornou o lar dos Lunarians.
A Era dos Céus havia chegado ao fim. Em vez disso, a grande muralha do planeta azul passou a separar os oceanos, dando origem a novas terras e novos continentes espalhados por seus inúmeros mares. E enquanto novas sociedades nasciam, outras começavam a se reconstruir em reinos que hoje conhecemos como Alabasta, Dressrosa, Elbaf, entre muitos outros. Após esse primeiro grande cataclismo, o mundo finalmente seguiu em frente. No início do Segundo Mundo, o Círculo dos Mares foi formado, um conjunto de ilhas e reinos conhecido como Grand Line, mas na verdade, tudo aquilo não passava de sombras, restos vazios da grandiosa sociedade do Primeiro Mundo, porque as raças do mundo de One Piece também haviam mudado. Algumas cresceram em escala, alcançando tamanhos colossais, tornando-se os gigantes. Os humanos, por sua vez, se transformaram para se adaptar às águas, tentando sobreviver às chamas infernais que cercavam o mundo. Seus corpos mudaram, e assim nasceram os Homens-Peixe. Outros encolheram e se refugiaram sob a terra, dando origem aos Tontata. Até mesmo os animais do mundo foram afetados por essa tempestade de energia que irradiava ao redor do planeta inteiro, criando uma raça avançada de animais humanoides conhecidos como os Minks. Criaturas cresceram a tamanhos absurdos. Peixes se tornaram monstros marinhos, elefantes se transformaram em verdadeiros titãs, e pouco a pouco a humanidade começou a se reconstruir. Mas acima de tudo, governando do topo da Terra dos Deuses, ainda estavam os Lunarians. Agora mais sábios, eles haviam aprendido com seus erros do passado. Mantiveram os fragmentos restantes de seu poderoso e proibido Sol no topo da Red Line. Diferente de antes, decidiram não compartilhar essa tecnologia com as outras raças abaixo. Em vez disso, se isolaram em completa solidão. O mundo havia sido permanentemente alterado por interferências divinas, e eles juraram que isso jamais aconteceria novamente. O sol que haviam criado agora era proibido. Nunca mais deveria ser usado. Porém, um entre eles discordava dessa decisão. Ele acreditava que a humanidade ainda precisava do poder dessa chama. Acreditava que o mundo poderia prosperar novamente desde que tivesse a orientação correta. Seu desejo era esculpir um novo mundo. Criar uma civilização capaz de rivalizar com aquela que existiu antes da Grande Queda. Esse era o grande construtor dos Lunarians. Seu nome, Davy Jones. Os outros Lunarians, no entanto, não podiam se dar ao luxo de acreditar em suas ilusões grandiosas. Eles haviam testemunhado a destruição do mundo com os próprios olhos, e haviam jurado permanecer isolados pelo bem de todo o planeta. Mas Davy insistiu, implorou, e quando seus clamores não foram ouvidos, ele se rebelou. Sua batalha contra os deuses do mundo foi colossal, mas no fim ele estava sozinho. Superado em número pelos membros mais poderosos de sua própria raça, Davy foi derrotado. Teve suas asas arrancadas e foi lançado ao Grand Line. Ele não era mais um deus alado, era agora um homem absurdamente poderoso. Mas os Lunarians não o enxergavam assim. Para eles, Davy era um traidor, um demônio, um verdadeiro diabo. E foi assim que ele recebeu esse título, um nome que passaria a carregar com orgulho. David Jones havia renascido, um diabo para alguns, um grande sonhador para muitos outros. Mas uma coisa era inegável, um dia ele mudaria o mundo novamente, para sempre. O mundo começou a se transformar rapidamente quando o anjo David Jones caiu dos céus. Ele era como uma estrela descartada, colidindo com o planeta azul com uma força que ecoou por todo o mundo. Suas asas haviam sido arrancadas, isso era verdade, mas seu verdadeiro poder, não. Seu corpo lunarian, forjado no fogo celestial do Sol Proibido, se recusou a quebrar mesmo diante desse impacto. Ele se levantou da cratera e entendeu algo muito claro. Aquilo não era a queda de um homem, era o início de um século mergulhado em sonhos, rebelião, ódio e destino. Um século que o mundo tentaria apagar completamente dos livros de história, devolvendo-o ao vazio de onde tudo nasceu. Davy cambaleou por uma terra devastada, construída sobre ruínas mais antigas do que qualquer linguagem mortal. Esse lugar, esse cemitério de milagres, podia ser recuperado, e seria. Ele vagou por aquilo que pareceram anos, mas que na verdade foram apenas meses, mapeando o esqueleto dessa antiga utopia esquecida. 3 pilares gigantescos formavam um triângulo por toda a região. Em um canto, uma torre colossal que um dia se estendeu em direção aos céus, tentando alcançar o próprio sol que seu povo havia criado. Em outro, uma gigantesca mina que descia até o núcleo incandescente do planeta, onde o antigo deus da Terra, seu rei, tentou encontrar um poder capaz de rivalizar com o sol. E no último ponto, os restos de uma fortaleza titânica que protegia ambos. Portões imensos se erguiam em cada extremidade, dominando o horizonte. Esses portões logo se tornariam as fronteiras do novo reino de Davy.
Ao observar tudo aquilo, Davy Jones abriu um sorriso imponente e começou a moldar a terra com as próprias mãos. Mãos cuja força era capaz de rachar montanhas. Seu hack do conquistador despertou. Ele ergueu uma civilização inteira sobre as cinzas do primeiro mundo. Uma fusão entre o gênio antigo e a ambição de uma nova era. Como uma fênix, aquele reino ancestral havia renascido. E com o tempo, pessoas voltaram a viver ali. Elas viam um homem que desejava elevá-las ao nível de seu próprio povo. Seus olhos ardiam como brasas. Sussurrava-se que seu corpo suportava golpes que nenhum outro humano seria capaz de resistir. Mas eles não eram ingênuos. Sabiam o que ele havia sido. Percebiam o que faltava. As poderosas asas de um Lunarian. E assim, em suas histórias, ele se tornou algo diferente. Não um deus, não um homem, mas algo entre os dois. Eles o chamaram de a criatura da meia-lua. E aqueles que nasceram de sua linhagem ficaram conhecidos como o clã Davy. Sob seu domínio, o grande reino finalmente nasceu. Um lugar de maravilhas verdadeiras, capaz de superar até as maiores mentes do mundo que ainda estava por vir. Inferior ao primeiro mundo original, mas ainda assim repleto de tecnologia e milagres inimagináveis. Seus portões se abriam para todos os mares. Suas luzes brilhavam dia e noite, não movidas a carvão, nem a óleo ou gás, mas por algo muito mais poderoso. Um poder sussurrado em lendas antigas que ecoavam do passado. Davy Jones havia colhido sua própria chama Lunarian. Ele a arrancou do próprio corpo para alimentar seu grande império. Isso, é claro, o enfraqueceu, mas ele não se importava. Em vez disso, incrustou seu fogo sagrado no coração de sua cidade, criando um sol proibido em miniatura, semelhante àquele que um dia queimou o primeiro mundo inteiro. Apenas ele compreendia o verdadeiro significado disso. Era uma mensagem. Um desafio lançado aos deuses acima que o haviam condenado aos seus próprios irmãos isolados no topo da Red Line. Eles temiam o que a humanidade poderia fazer novamente com aquele fogo, e Davy iria provar a eles o quão grandiosa essa chama poderia ser. Ele havia sido exilado, mas isso não importava. Se seus semelhantes se recusaram a compartilhar o poder com o mundo, então ele o faria sozinho. E sob sua orientação, a humanidade prosperaria. Através da Árvore Eve, um remanescente do primeiro mundo agora aprisionado sob a sombra da Red Line, Davy forjou um novo poder a partir de suas próprias raízes. Seu gênio permitiu moldar frutos que continham a essência dos sonhos, da imaginação e da possibilidade. Quanto mais extraordinário o sonho, mais extraordinário o fruto. Essas criações eram verdadeiros milagres, eram armas, eram sonhos materializados. O mundo passaria a conhecê-los como as Akuma no Mi. E Davy, seu criador e colhedor, ficou conhecido ao redor do mundo como o deus da floresta. Com o tempo, suas ambições cresceram. Mas apesar de todo seu poder, conhecimento e história, ele ainda era mortal o suficiente para amar. Ele tomou uma rainha, uma mulher dos mares azuis cujo coração era mais forte do que sua própria chama. Dessa união nasceu um menino. Seu sangue carregava a resistência Lunarian, mas seu espírito era humano, e em segredo ele havia nascido com algo mais. Uma vontade de conquistador que não era vista desde o primeiro mundo. Um príncipe destinado a se tornar um mito. Joy Boy. Esse garoto seria o fruto de inúmeras culturas e raças, pois povos de todo o mundo afluíam ao grande reino de seu pai. Davy lhe ensinou os segredos sagrados do primeiro mundo, a história de Nika, o libertador, a queda do Império Divino e a morte do Deus da Terra. Mas Joy Boy não herdou a frieza de seu pai. Foi sua mãe quem lhe ensinou o verdadeiro significado de amar e ser humano, a sentir alegria, a cuidar dos outros, e acima de tudo, a ser humilde. E foi ela quem lhe deu o maior presente de todos, o riso. Quando o garoto finalmente atingiu a idade certa, Davy lhe ofereceu um fruto nascido da Árvore Eve. Joy Boy aceitou sem medo. Seu corpo então se tornou algo elástico, livre, brincalhão. Um corpo que se dobrava, onde até mesmo a pele de aço de seu pai se quebraria. Era um corpo moldado por um sonho. Pelo sonho dele, Joy Boy saltava, sorria, despreocupado e livre. Mas Davy reconheceu os sinais. A silhueta, o sorriso, a liberdade sem limites e aquele batimento poderoso pulsando como um tambor distante. Davy havia dado ao mundo um novo deus do sol. O deus da libertação havia renascido, mais uma vez, em carne de borracha. Nika havia retornado. O sonho de Joy Boy era simples no início. Explorar a vastidão do mundo de One Piece. Visitar reinos. Conhecer histórias. Mas conforme viajava, também presenciou as crueldades permitidas pelo governo de seu próprio pai. Escravidão, guerras, medo. Seu coração não suportou. Ele sofria. Joy Boy acreditava que seu pai tinha boas intenções, ou ao menos queria acreditar nisso, mas precisava existir um caminho melhor. Então, em um dia, ele fugiu do reino ancestral. Ele seria a mudança que queria ver no mundo.
Partiu levando apenas boas intenções, e um coração grande demais para ser contido até mesmo por seu próprio pai. Dave o chamou de rebelde, mas no fundo enxergava o futuro que aguardava seu filho. Assim, Joy Boy passou a ser conhecido pelo mundo como o primeiro pirata. Durante suas jornadas, ele navegou pela Grand Line, reunindo aliados poderosos que um dia seriam cantados como lendas. Os Shandians, um povo guerreiro dos céus, foram alguns dos primeiros a se aliarem a ele. Depois, Joy Boy navegou até Elbaf, onde conheceu o príncipe herdeiro Oden, um gigante de chifres imponentes que empunhava o poderoso martelo Ragnar. Um destruidor temível, mas também um romântico incurável. Eles compartilharam incontáveis bebidas e batalhas, e sua amizade se tornou mais profunda do que qualquer outra. Nas profundezas de Elbaf, junto à árvore Adam, existia ainda outro tipo de gigante. Um ser que transferiu sua própria alma para um antigo robô forjado no primeiro laboratório abaixo da árvore. E no reino de Hyugu, no fundo do mar, Joy Boy conheceu a gentil princesa das profundezas. Uma garota capaz de falar com os reis dos mares usando apenas sua voz. Em sua natureza brincalhona, Joy Boy deu a ela um nome: Poseidon. E ao longo de sua jornada, ele também conheceu Zunesha, um jovem elefante titã que passou a seguir Joy Boy da mesma forma que os piratas seguem a Estrela do Norte. Na terra feroz de Wano, Joy Boy conheceu os samurais liderados pelo nobre clã Amatsuki, famosos por seus mestres ferreiros, e também o poderoso clã Kozuki. A princesa de Wano, Amatsuki Toki, era uma jovem por quem Joy Boy criou uma ligação profunda. Ela era como a irmã mais nova que ele nunca teve. Ele também encontrou os Minks, selvagens, porém nobres, e os Tontata, pequenos, mas inquebráveis. Mas sua jornada mais recente talvez tenha sido a mais importante de todas. Ela o levou ao reino de Alabasta, e a mulher mais bela do mundo, a rainha Nefertari Lili. Ela liderava uma coalizão de 20 reinos que guerreavam pelo acesso à tecnologia de Davy Jones. Lili era brilhante, majestosa e sempre acompanhada por uma serpente enrolada a seus pés. No início, Lily concordou em se aproximar de Joy Boy apenas para explorar sua herança. Ela queria usar seu acesso ao pai, Davy Jones, mas com o tempo, percebeu que Joy Boy não tinha más intenções, e cada sorriso que ele lhe oferecia abria uma nova rachadura em seu coração. Seu amor cresceu rápido, doloroso e secreto. Era como uma doença silenciosa, escondida de todos ao redor. Enquanto seguia navegando, Joy Boy unia os oprimidos e libertava os escravizados. Acolhia refugiados que seu próprio pai havia se recusado a ajudar. E assim passou a ser conhecido como um símbolo de esperança, luz e rebelião. Mas o destino ainda reservava algo maior. Perto do fim de suas viagens, Joy Boy descobriu uma relíquia ancestral do primeiro mundo. Uma aeronave? Não. Uma nave espacial. Tão poderosa que era capaz de remodelar continentes sozinha. Ela pulsou quando Joy Boy tocou sua superfície. Despertou ao sentir seu batimento cardíaco. Ali, ele havia encontrado um poder que nem seu pai, não, que ninguém vivo era capaz de reproduzir. Uma arma ancestral do primeiro mundo de One Piece, Uranus, a grande nave dos céus que os antigos Birkans trouxeram da Lua para moldar e transformar o planeta. Joy Boy temia seu potencial destrutivo, mas também sabia que não havia ninguém melhor do que ele para protegê-la. E assim, ao retornar ao grande reino com uma aliança capaz de rivalizar com as próprias forças de seu pai, ele levou Uranus consigo. Ele temia que Davy Jones não ouvisse a razão, mas sabia que responderia a uma demonstração de força. Esse foi o ano em que o século perdido realmente começou. No topo da Red Line, os Lunarians observavam. Eles haviam jurado nunca mais interferir nos assuntos mortais, nunca mais dar vida às chamas capazes de destruir o mundo. Mas com o passar das décadas, sua determinação começou a ruir. O homem que haviam exilado agora provava o quão errado eles estavam. David Jones não tinha mais asas, mas seu fogo ardia mais forte do que o de qualquer Lunarian. Ele estava erguendo um exército poderoso, e com suas Akuma no Mi, a humanidade voltava a se aproximar perigosamente da divindade. Seu poder crescia a ponto de rivalizar e até derrotar os próprios Lunarians. O que mais os aterrorizava era o fato de que aqueles que seguiam Davy conheciam a verdade sobre o primeiro mundo. Eles sabiam que a intervenção Lunarian havia causado a ruína, e temiam que, um dia, os povos do oceano escalassem a Red Line para destruí-los. Mas, sem que soubessem, algo ainda pior estava surgindo. Através dos mares navegava um pirata, Joy Boy, o filho de David Jones. E uma pergunta começou a queimar em suas mentes. Quem era mais assustador, David Jones ou Joy Boy? As viagens de Joy Boy já estavam remodelando o mundo de uma forma diferente. Uma gargalhada de cada vez. Sua coalizão crescia, rivalizando com o próprio grande reino de seu pai. E os Lunarians sabiam que precisavam agir. Em seu desespero, recorreram à única força capaz de extinguir as chamas que um dia empunharam. O Abismo das Profundezas, um poder outrora utilizado pelo antigo deus da Terra.
Se o Sol Proibido representava a criação, o abismo representava a aniquilação. A cada mundo que caía, o nível dos mares subia. E os Lunarians foram inteligentes o suficiente para aprender a dominar essa força também. Esse contrapeso natural ao fogo Lunarian, o próprio poder do mar, uma força primordial do planeta azul. E assim começaram a criar uma criatura nascida do abismo, um monstro que poderia ser lançado contra Davy Jones. E, se necessário, contra Joy Boy. Mas aquela escuridão amorfa precisava de um hospedeiro, assim como o antigo deus da Terra havia feito no passado. Da mesma forma que um corpo abrigava a chama Lunarian, alguém precisaria se tornar o campeão do abismo, seu verdadeiro receptáculo. Eles precisavam de alguém desesperado, vulnerável, cheio de ódio por Davy Jones e Joy Boy. Alguém que pudesse ser moldado, controlado. A escolha recaiu sobre Nerona Imo, uma monarca silenciosa entre os 20 reinos. Quase invisível até o momento em que falava, e mesmo assim, frequentemente ofuscada por governantes de ambição mais barulhenta. Mas dentro de seu coração existia uma doença terrível. Nerona Imu amava Nefertari Lili. Amava com uma devoção que se transformou em obsessão. Mas o coração de Lily já havia sido roubado por um homem diabólico, aquele pirata temido, Joy Boy. Seu sorriso demoníaco, sua vontade divina, sua liberdade absoluta. Imu jamais conseguiria competir com isso. Então, os Lunarians se aproximaram em segredo. Prometeram força, propósito e o poder de remodelar o mundo em um lugar onde Lily finalmente enxergaria o mundo perfeito de Imu. E Imu aceitou, sem hesitar. O processo que se seguiu foi brutal, horrendo. Seus ossos se partiram, sua mente foi dilacerada, mas sua vontade permaneceu. Ela precisava daquilo. Os Lunarians infundiram nela o próprio abismo, uma maldição e uma bênção, cravadas diretamente em sua alma. Seu batimento cardíaco mudou. As sombras das profundezas do oceano passaram a se agarrar ao seu corpo. Com isso, um novo deus foi criado, o deus das profundezas do mar. Mas para os povos do mundo, ela se tornou um demônio dos oceanos. E com esse poder sombrio, Imu conquistou o respeito dos 20 reinos. Sua influência cresceu rapidamente. Os reinos agora sabiam. Ela sozinha poderia encerrar aquela guerra em um instante. Eles finalmente possuíam uma arma capaz de realizar aquilo que ninguém jamais havia conseguido. Destruir o grande reino e apagar o insulto que Davy Jones representava para o resto do mundo. Quando Joy Boy finalmente retornou para casa com Uranus, ele encontrou algo que jamais imaginou ser possível. Seu lar estava em chamas. O exército dos 20 reinos havia rompido os portões externos. O clã Davy lutava desesperadamente para proteger seu reino. Filhos e filhas de Davy liberavam todo o seu poder, em vão. Imu os destruiu um a um. O próprio Davy Jones, é claro, entrou na batalha. Ele enfrentou Imu com chamas mais quentes do que o fogo do inferno, mas o abismo as engoliu. Como brasas passageiras, Joy Boy assistiu enquanto a escuridão viscosa e o fogo do sol colidiam, e viu seu pai se aproximar cada vez mais da morte. Imu era uma arma, criada com um único propósito: matar Davy Jones. Joy Boy chegou exatamente quando a batalha atingia seu auge. Ele ouviu os gritos de seu povo, o colapso das muralhas, o rugido dos exércitos que acreditavam estar salvando o mundo ao destruir seu maior sonhador. Seu pai resistira o quanto pôde. A luta já durava dias. E então, Davy Jones compreendeu o que precisava ser feito. Ele viu seu filho se aproximar e viu a arma que ele havia trazido consigo. Davy tomou Uranus das mãos de Joy Boy e a infundiu com sua própria chama. Os tambores da libertação rugiram enquanto o coração de Joy Boy pulsava. Davy lançou a arma no campo de batalha, canalizando seu poder catastrófico contra Imu e os 19 reis restantes que haviam jurado lealdade a ela. E ao fazer isso, ele liberou uma devastação que marcaria o mundo para sempre. Em um instante, o nível dos mares subiu 100 metros. Milhares morreram afogados em minutos. Ilhas inteiras, nações completas, desapareceram sob as marés. E ainda assim, Imu avançou através da tempestade e derrubou Davy Jones. Mas a morte era boa demais para ele. Em vez disso, o poder do abismo foi usado para selá-lo, nas profundezas de seu próprio reino, no mar de sombras que era o abismo. O fundo do oceano tornou-se sua prisão, seu verdadeiro cárcere. O diabo caiu mais uma vez, e o sonhador morreu. Mas antes disso fez uma última promessa. O clã D, aqueles que carregavam sua vontade, um dia a derrubariam. E em seus últimos pensamentos ele apenas rezou para que seu filho fosse capaz de cumprir esse legado, enquanto se afogava sob as ondas. Assim, o Grande Reino, o maior poder unificado do mundo, a joia mais brilhante do segundo mundo de One Piece, ruiu em ruínas. Com Davy eliminado, Imu reivindicou Uranus para si. Mas suas ambições agora iam além dos mares. Ela havia provado o poder e precisava de mais. O abismo sozinho não era suficiente. Imu percebeu o quanto ainda poderia ser feito se Uranus fosse ativada novamente. Mas para isso, ela precisava de uma nova fonte de energia. Ela precisava da fonte original. E então, Imu voltou seu olhar para cima.
para a Red Line, para a terra dos deuses que a haviam criado. Ali, a chama original a aguardava, o Sol Proibido. Sua ascensão foi rápida e implacável. Ela atravessou as defesas Lunarian, caçando os deuses que haviam distorcido e quebrado seu corpo, brincando com eles. Era um jogo de caça e eles eram a presa. Os Lunarians tentaram fugir para a superfície, espalhando-se pelos mares para escapar de sua fúria. Poucos sobreviveram. Eles finalmente perceberam o erro colossal que haviam cometido, e em desespero recorreram a Joy Boy. Eles sabiam que ele não era como seu pai. E depois de testemunhar a própria criação do monstro que haviam libertado, entenderam que apenas alguém canalizando os poderes de Na, o deus da libertação, poderia deter Imo. Mas a criatura sombria que haviam despertado continuava crescendo, mais forte, mais poderosa, a cada segundo. E ela já havia reivindicado o Sol Proibido para si. Imo tornou-se algo irreconhecível. Um anjo titânico da destruição. Ela desceu novamente ao mundo, não como uma rainha, mas como sua nova deusa. Agora não se tratava mais de um conflito entre nações. Era uma guerra pelo destino de todo o mundo de One Piece. Uma batalha entre libertação e aprisionamento. E das ruínas de seu lar destruído, Joy Boy emergiu, com o peso de cada grito, de cada vida afogada, cravando-se em seu peito. A fúria de Joy Boy estava contida, mas ele sabia exatamente o que precisava ser feito. À sua frente, erguendo-se acima da Red Line, estava Imu, a nova deusa do mundo. Uma divindade nascida da escuridão que sonhava em levar a rainha Lily até aquele trono absoluto e iniciar ali um novo reinado assim que Joy Boy fosse finalmente derrotado. Joy Boy entendia a verdade cruel daquela realidade. Salvar o mundo significava declarar guerra a um deus literal. E então, ele começou a reunir todos que podia. Ao seu lado, ele já contava com Emmet e Zunesha, além de uma pequena tripulação pirata que havia se unido a ele ao longo de suas viagens. Mas o verdadeiro milagre veio depois. Todo o bem que Joy Boy havia espalhado pelo mundo finalmente retornou até ele. Amigos, aliados e povos inteiros começaram a atender ao seu chamado. Eles não vinham apenas por guerra, eles vinham por ele. Joy Boy não era apenas um líder, ele era amigo, capitão, rei. Os Shandorans estavam prontos para voar. Dos céus vindos de Elbaf, Odin avançou como uma tempestade. Seu chifre, raspado e afiado. Ragnar firme em suas mãos. Atrás dele vinha o clã do martelo. Gigantes engenheiros preparados para desafiar até os próprios céus. Dos abismos do oceano, Poseidon emergiu. Os reis dos mares responderam ao seu comando. Enquanto isso, Zonícia partiu às pressas para buscar os Minks, sabendo que o poder deles seria essencial diante daquela ameaça. Até mesmo os Tontatas surgiram em enxames pequenos, mas ferozes. Para aqueles guerreiros de coração indomável, o tamanho do inimigo não significava nada. Em Wano, a bandeira de Joy Boy foi erguida bem alto nos mastros, um símbolo do próprio sol. Um círculo cercado por 8 pontos, lembrando a todos pelo que estavam lutando. Os samurais dobraram os joelhos diante de Joy Boy. Os clãs Amatsuki e Kozuki afiaram suas lâminas. E Lady Toki, ela chorou ao vê-lo. Chorou, mas sorriu através das lágrimas, pronta para lutar ao lado de seu irmão espiritual, mesmo enquanto o mundo desmoronava ao redor deles. Eles não vieram porque acreditavam que poderiam matar aquela nova deusa sombria. Vieram porque acreditavam em Joy Boy, não por ele ser filho do grande sonhador Davy Jones, não por carregar a vontade de um conquistador divino, mas porque seu coração batia no ritmo da libertação. As gigantescas forças do clã do D, aqueles que seguiam o sonho de Joy Boy e de Davy Jones, começaram a se mover. Foi nesse contexto que o Water 7 nasceu, construída à sombra dessa crise. Sua fundação foi projetada pelos maiores gigantes e arquitetos vivos. O clã do martelo, junto de todos os grandes engenheiros da aliança, reuniu-se para criar uma contramedida contra Uranus. Assim nasceu o grupo dos mestres artesãos, a Galley. Eles precisavam criar algo capaz de rivalizar com o novo poder de Imu. E então construíram algo jamais visto, algo colossal, algo capaz de destruir uma nação inteira com um único disparo. O grande navio de guerra, Pluton. O líder do clã Kozuki assumiria o comando da embarcação, trabalhando lado a lado com o clã do martelo em sua criação. E para garantir que Pluton chegasse ao seu destino, Zunesha seria quem o guiaria. Os Minks treinaram junto aos Kozuki e construíram seus quartéis e sua nação sobre as costas de Zonícia. Ao garantir que a batalha contra Imu aconteceria durante uma lua cheia, eles também asseguraram a proteção dos samurais de Wano. E ainda assim, Joy Boy não encontrava felicidade em nada disso. Cada decisão que tomava vinha da desesperação. A ascensão de Imu representava o fim de tudo o que ele conhecia. Joy Boy já havia visto guerras falharem inúmeras vezes. Mesmo com um exército poderoso, as chances de vitória eram pequenas. Ele não havia desistido, mas sabia que para vencer precisaria jogar um jogo muito mais longo. Um jogo que talvez ultrapassasse a própria vida. Foi então que começou a criar salvaguardas, planos de contingência, medidas para um futuro onde
talvez ele falhasse. Nesse momento, Joy Boy entrou em contato com Rainha Lily e começou a planejar como sua história deveria ser contada. Lily, ao ver no que Imo havia se transformado, passou informações a Joy Boy, sabendo que apenas ele poderia conter aquela fúria. Juntos, eles decidiram criar os Poneglyphs. Essas pedras seriam espalhadas por todo o mundo. Tudo o que Joy Boy havia reunido para derrotar Imo seria colocado em um único local. Uma ilha secreta descoberta em suas viagens, um lugar que Imo jamais conseguiria encontrar. O mapa para essa ilha foi escondido dentro da própria criação dos Poneglyphs. Mas nem isso seria suficiente. Joy Boy decidiu criar mais uma arma. Quando os Lunarians vieram até ele, tomados pelo medo, Joy Boy implorou para compreender o abismo. Eles compartilharam tudo o que sabiam, como aquele poder funcionava e como poderia ser combatido. E então, Joy Boy descobriu algo ainda mais assustador. O abismo só podia ser enfrentado por si mesmo. Em um último sonho desesperado, quase uma oração, Joy Boy criou uma fruta do diabo final. Uma fruta nascida do desejo de vencer o diabo em seu próprio jogo. Uma fruta capaz de dobrar a escuridão, de libertar o mundo usando o mesmo poder que antes o controlava. Seu sonho final deu origem a uma versão distorcida da fruta que havia iniciado tudo. A sombra do próprio Deus do Sol. Mas ainda havia alguém que Joy Boy precisava salvar. Alguém em quem ele confiava o futuro. Lady Toque. Ela havia confessado seu desejo mais profundo, ver um tempo melhor, uma era mais pacífica, um futuro onde as feridas do mundo finalmente pudessem cicatrizar. E sua amiga ouviu com atenção absoluta. Joy Boy sabia exatamente como poderia garantir a segurança dela e o sonho que carregava no coração. Da árvore Eve, ele criou uma fruta especial apenas para ela. Uma fruta moldada não por poder ou ambição, mas por um desejo puro. Ver um tempo melhor, um futuro mais gentil. Assim nasceu a Toque Toque no Mi, porque o futuro precisaria dela, e um dia o ano também precisaria. Lady Toque seria aquela que prepararia o caminho para o retorno de Joy Boy, em uma era que ainda estava muito distante. Sob as ondas do oceano, Poseidon também se preparava para cumprir seu papel. Os gigantes da Galley haviam restaurado Noah, a grande arca deixada desde o primeiro mundo. Quando a guerra chegasse ao fim, Noah voltaria a emergir, carregando os homens-peixe e os minks do fundo do mar até a superfície. Eles não permaneceriam enterrados para sempre, não mais pagando pelos pecados de humanos e deuses. Joy Boy acreditava que, após tudo isso, o mundo finalmente se uniria. Mas consciente de que esse sonho poderia ser alto demais, ele preparou algo mais, uma desculpa. Caso não conseguisse cumprir essa promessa, Joy Boy deixou palavras para sua querida amiga, a princesa, pedindo perdão por um futuro que talvez nunca chegasse. Então, a guerra final se aproximou, e Imu desceu da Red Line. A demônia dos mares entrou em fúria. Traída pela única pessoa que amou de verdade, Imu jurou fazer aquele homem diabólico, Joy Boy, pagar por tudo. Mas a dor no coração de Lily feriu Imu mais profundamente do que qualquer lâmina jamais poderia. Uma ferida que apodreceria por séculos. E assim, a Segunda Grande Guerra explodiu em todo o mundo. Imu empunhava Uranus com fúria divina. A humanidade havia, enfim, criado um deus. Seu exército de cavaleiros sagrados entrou em batalha contra o Grande Reino, agora liderado por seu príncipe coroado, Joy Boy. Mas mesmo com Pluton avançando, mesmo com o mundo inteiro unido sob sua bandeira, Joy Boy começou a perceber a verdade. O futuro daquela batalha era sombrio. Imu não poderia ser derrotada. Não por mortais, não por gigantes, não por armas ancestrais, nem mesmo por ele, o homem que carregava a vontade do Deus do Sol. Mas Joy Boy havia se preparado. Ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para refletir Imu em sua própria sombra. E isso começava com a destruição do Sol Proibido, a arma que já havia destruído 2 mundos do One Piece. A maior fonte de poder de Imu. Em um último ato desesperado, Joy Boy agarrou o Sol Proibido. Ele sabia que só existia uma única forma de destruí-lo, e os povos do céu também sabiam. Joy Boy tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele lançou o Sol Proibido para as profundezas de uma antiga mina, o mesmo local onde o povo do primeiro mundo havia tentado, no passado, dominar o poder escondido abaixo da terra. Enquanto isso, seu exército invadiu Uranus, acessando seu poder divino. Poseidon abriu caminho com os reis dos mares, e as águas começaram a jorrar violentamente em direção ao buraco criado pelo golpe colossal de Joy Boy, mas não era profundo o suficiente. Então, seu exército libertou o inferno sobre o próprio Sol. Uranus queimou toda a sua energia restante, criando uma cratera profunda, o bastante para sepultar o Sol Proibido. As águas do oceano subiram, inundando tudo, e aquele Sol jamais seria usado novamente. O mundo afogou-se mais uma vez.
Outros 100 metros de oceano subiram, engolindo os últimos continentes e nações restantes. Apenas os picos das montanhas sobreviveram, transformados em ilhas solitárias. Todo o restante do mundo de One Piece afundou sob o mar. Somente a Red Line e os portões colossais do antigo reino de Joy Boy ainda se erguiam acima das ondas. Joy Boy havia preparado todas as suas salvaguardas. Ele entregou a Emmet um aceno carregado de seu próprio haki. Tão denso, tão absurdamente poderoso que sobreviveria ao próprio Joy Boy. Um fragmento de sua vontade, destinado a despertar no futuro, quando o momento fosse certo. Ele disse a Emmet que usasse aquilo para proteger a si mesmo, ou alguém querido um dia. Então, Joy Boy fez o impensável, algo que jamais havia sido feito antes. Sabendo que ninguém poderia conter aquele poder, Joy Boy consumiu o próprio último recurso que havia criado, a Fruta da Escuridão. Ele tentou com todas as suas forças dominar ao mesmo tempo o poder do Deus do Sol e do Abismo. Seu objetivo era ferir Imu de forma irreversível. E ele conseguiu. A própria essência de Imu foi arrancada de seu corpo. O poder abissal selou o verdadeiro corpo de Nerona Imu nas profundezas do Abismo, mas sua sombra e sua alma permaneceram, criando uma besta de trevas e desespero sem forma física, mas ainda viva. Esse último ato de rebelião foi demais para o corpo de Joy Boy, como ele sempre soube que seria. Nenhum homem poderia conter o poder de duas frutas do diabo. Em um espetáculo final de luz e escuridão, o corpo de Joy Boy entrou em colapso, e ele desapareceu da própria existência. Sabendo que Imu tentaria apagar a verdadeira história, destruir qualquer chama de rebelião antes que pudesse nascer novamente, Joy Boy e Lily espalharam os poneglyphs por todo o mundo. Eles criaram um caminho que, um dia, levaria outro libertador até o tesouro que Joy Boy havia deixado para trás. O segredo para derrotar Imu, o verdadeiro propósito das duas frutas sonhadas, a promessa de uma paz final, em uma guerra que ainda duraria 800 anos. E assim, a Grande Guerra terminou, não com vitória, mas com silêncio. Quando os mares finalmente se acalmaram, o mundo que restou era apenas fragmentos do que um dia havia sido. O grande reino que antes abrigava sonhadores, libertadores e visionários, jazia despedaçado sob ondas e escombros. E Imu reivindicou aquelas ruínas para si. A torre colossal do primeiro mundo que um dia apontou para os céus como um desafio aos deuses, foi engolida pela fúria da deusa dos mares. Aquela antiga torre celestial foi transformada em uma prisão, um lugar destinado a todos que ousassem desafiar a chamada Justiça Divina de Imu. Seu nome passou a ser Impel Down. O enorme buraco deixado no coração do grande reino tornou-se uma cachoeira infinita, banhada por uma luz eterna. Um lembrete constante de que, sob aquelas águas, algo antigo e terrível permanecia. Imu decidiu que aquele seria o local onde os julgamentos finais do Novo Mundo aconteceriam. Assim nasceu Enies Lobby. E o último grande pátio do antigo reino, o solo onde Davy Jones um dia governou como rei, tornou-se o abrigo do novo exército de Imu. Ali foi erguido Marineford, o símbolo militar do Novo Mundo. Mas acima de tudo isso, sobre a imponente Red Line, erguida sobre as cinzas da terra dos antigos deuses, nasceu Mary Geoise, um palácio sagrado, um trono vazio à vista do mundo, e um único quarto reservado para aquela que se recusou a se ajoelhar. Um lembrete cruel das ambições de Imu, o Quarto das Flores, o local onde um dia ela sonhou manter sua própria Lily. Mas Rainha Lily não permitiria que o sonho de seu amor morresse. Ela não se curvou a Imu, ela não deixou Joy Boy ser apagado da história. Um dia, Lily desapareceu de Alabasta, deixando o trono para seu irmão, um governante que manteria o reino crescendo sobre os mares, longe da sombra sombria da Red Line. Lily, porém, seguiu outro caminho. Ela viajou profundamente pelo Calm Belt, onde serpentes monstruosas protegiam ilhas intocadas pelo tempo. E ali, em uma dessas terras esquecidas, Lily fundou um novo povo, uma nova nação, um novo legado. Mulheres que viviam pela força, pela lealdade e pela memória da rainha que as havia guiado. A ilha recebeu o nome de Amazon Lily, e seu povo passou a ser conhecido como Ascuja. Mas o amor de Lily foi maior do que qualquer outro, tão poderoso que se tornou uma maldição. Uma dor que assombraria todas as imperatrizes de Amazon Lily que viriam depois dela. A doença do amor. O mundo que surgiu após o século perdido foi construído sobre mentiras, sobre monumentos, prisões e o enterro cuidadoso e deliberado da verdade. Para evitar qualquer rebelião contra uma única força, Imu aparentemente abandonou o trono e passou a governar das sombras. Mas em algum lugar, o oceano ainda carregava a história do mundo pelo qual Joy Boy lutou. Histórias da guerra contra a demônia dos mares, da forma de derrotá-la definitivamente, e de um pequeno chapéu de palha. Mais importante que tudo, gravada na pedra, preservada contra o tempo, estava a história do homem que Lily amou. O homem cuja vontade, um dia, retornaria. E Lily esperou.
E Lily rezou, para que ele voltasse, para que salvasse o mundo do vazio que ameaçava engoli-lo mais uma vez. Mas em sua maior dor, Lily e seu amor jamais se reencontraram.